Meus amados irmãos que estão a partir de agora nos assistindo pela internet, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Quero me apresentar aqui, que não me conhecem, eu sou o pastor Louri Tchaikovsky, estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Pavuna, Congregação Ministério Pavuna, na cidade de Angra dos Reis. Quero fazer pedidos rápidos para você que ligou agora, está nos assistindo nesse momento pelo Facebook, mas esse vídeo ele vai subir em breve, muito rapidamente, para o YouTube. No YouTube o nosso canal é A Igreja Sem Paredes, com S no final, tá? Repetindo, eu sou o pastor Louri Tchaikovsky. Peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe, por favor. Nosso propósito é atingir o máximo de pessoas, tanto dentro como fora do Brasil. Nem queridos. Aproveito a oportunidade para agradecer a assistência dos nossos irmãos que estão conosco em Portugal, nossos amados irmãos do estado do Amapá, nosso muito obrigado, e as demais regiões do Brasil. Amados, o título da nossa mensagem então é: prepara-te, Deus te chama hoje. Prepara-te, Deus te chama hoje. Peço às crianças que seguem a partir de agora. O nosso textuário está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos do 5 até o 10. E nós vamos passar então a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Até aqui. Olha que palavra abençoada que Deus dá ao profeta Jeremias, o chamado de Deus ao profeta Jeremias. E observem que num dado momento Jeremias se compara a uma criança. Eu não sei falar, eu sou como uma criança. Quantos de nós, quando começamos a nossa caminhada cristã, não dissemos isso para Deus? Ficamos com vergonha. Algumas vezes temos uma oportunidade na igreja: ah, mas eu não sei falar em público, ah, eu não gosto, eu não me sinto bem. E aqui nós estamos vendo Deus capacitando o profeta Jeremias. Isso é uma coisa linda, porque Deus comissiona a igreja, no caso hoje nós, e Deus capacita. Olha só, queridos, infelizmente hoje em dia muitas pessoas na igreja em geral, elas querem cargos, querem títulos, querem dinheiro. Muita gente querendo dinheiro, é impressionante. Querem benesses, querem bens. Alguns se arvoram como
cantores gospel, outros como pregadores, outros como grandes pregadores, e aí cobram verdadeiras fábulas de dinheiro. É uma coisa impressionante. Nós olhamos na Bíblia, nós não vemos Jesus cobrar um centavo por tudo aquilo que ele ensinou. Nós não vemos nenhum apóstolo cobrar um centavo por aquilo que eles receberam de Jesus e passaram à igreja. E por que hoje há essa fome por dinheiro? Por que será? O que tem acontecido com a igreja do Senhor? Irmãos, no exército eu aprendi que a tropa é o espelho do chefe. Se você tem um bom chefe, um bom comandante, aquela tropa vai ser muito boa. Se vocês repararem agora na guerra da Ucrânia, de vez em quando o presidente da Rússia troca vários comandantes, de um lado, do outro, vai trocando. Por quê? Porque o exército dele está perdendo várias batalhas. Então, um mau comandante, a tropa é fraca. Um bom comandante, a tropa é muito boa. E isso se aplica, queridos, esse princípio se aplica a qualquer tipo de liderança. Pode ser na sua empresa, pode ser onde você vive, convive, pode ser na sua escola, pode ser onde for, na sua família. Um pai fraco, um lar fraco. Por quê? Porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Acontece que querem inverter. Há pregadores, inclusive, que dizem: o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, porque vira a cabeça para onde ela quer. Gente, isso é do inferno. Isso é do coração do diabo, não é de Deus. E pastor, o senhor é machista? Quem crê em machismo, crê no feminismo. Você conhece o feminismo? Você, minha irmã, está me ouvindo? Você sabe o que é? Qual é o propósito do feminismo? Quem inventou esse tal de feminismo? Você sabe se o feminismo realmente beneficia de verdade as mulheres? Ou ele segrega? Ele separa? Homens de um lado, mulheres do outro. Estude mais sobre o feminismo antes de você se pronunciar. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo um tempo atrás sobre arrebatamento. Aí até falei com a minha esposa, falei: puxa, olha que iniciativa legal, olha o arrebatamento e tal. Claro, tudo simulado. Aí de repente eu vejo um monte de anja, um monte de mulher anjo. Pastor, anjo não tem sexo. Anjo não tem o quê? Anjo, você tem na Bíblia, você tem Miguel, você tem Gabriel, você tem no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jamais você vê a Bíblia se referir que houve uma anja, mulher, que fez tal coisa, porque não existe anja. Por analogia, presta atenção, irmãos, que isso é muito perigoso, tá? Por analogia, você tem a Trindade divina sobre Deus. O nosso Deus é um Deus triuno: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na realidade nem é assim, né? É assim: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é triuno. Não existe uma quarta pessoa da Trindade. Seria uma, sei lá, outro nome aí. Não existe mulher, não existe Deus a mulher. Maria deu a luz a Jesus na forma de homem, ok?
mulher santa, mulher temente a Deus, exemplo para as mulheres, inclusive dos dias de hoje. Agora, Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus na forma humana. Isso é bíblico, não estou inventando. Então, queridos, temos que ter cuidado. Vão empurrando um monte de coisa goela abaixo. E olha só, hein? Quanto mais vocês, vou usar uma palavra forte, vocês se permitirem burrificar com relação à Bíblia, a não aprenderem a Bíblia, mais vocês serão manipulados. E a cabeça de vocês vai dar um nó. Então, conheçam a Bíblia, leiam a Bíblia de vocês em casa. Tem dificuldade de leitura? Chama um filho, uma filha, um marido, alguém. Leia a Bíblia. Isso tem que ser diário. Você não toma café todo dia, você não almoça todo dia, você não se alimenta, você precisa alimentar também o seu espírito, a sua alma. Você não pode ficar acomodado, você vai ficar subnutrido espiritualmente. É o que mais tem crente subnutrido espiritualmente. E aí é tudo confuso. Irmãos, dá vergonha. Você vê um cantor gospel, vai subir num palco, é todo mundo gritando, aleluia. Isso é idolatria, isso é pecado. É pecado de quem está gritando e pecado do artista gospel que deixa que isso aconteça. Porque se ele tivesse vida com Deus, a primeira coisa que ele faria, quando tivesse aquele frenesi, aquela mulher se descabelando, ele diria: para, isso é pecado, não quero isso. Aplauso não é para mim, é para o Senhor Jesus. Isso acontece? Fica a interrogação. Então, queridos, essa loucura, essa falta de conhecimento bíblico faz com que vários demônios estejam assentados na cacunda de muito crente, a começar por líderes fracos, que não tem zelo pela palavra de Deus. O que faz o rebanho crescer, ficar forte, é alimentar com a palavra. Isso você não vê. Isso você não vê. É só entregação de recado. Aí chega o pregador, vai adivinhar o número de CPF de irmão. Eu não vou nem falar o que isso lembra ou parece, mas uma coisa é certa: não é a igreja do Senhor Jesus. Isso não é. É muita brincadeira. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque muitas lideranças não têm o menor temor a Deus. Aí ele está vendo, começa aquele levita, ele começa na guitarrinha dele, de dendom, aí vai pro tecladinho, blá blá blá. Aí daqui a pouco está cantando, aí virou uma cigarra fora de época, aí daqui a pouco grava o CD, aí começa a fazer sucesso e vive uma vida como artista do mundo. E o pastor dele, em vez de chamá-lo, enquadrá-lo como ovelha que é, enquadrá-lo no bom sentido, irmão, ensinando, discipulando e disciplinando, não faz. Por quê? O dízimo é muito gordo. Queridos, esse treco gospel aí, que anda desenfreado pelo mundo afora, pelo menos no Brasil aí, é bem forte. Um produtor musical, um dia desse, estava dando uma entrevista num podcast e estava dizendo que ele tem para receber, junto com um artista gospel aí, sabe quanto? 5. Não é milhões, é bilhões. 5 bilhões de direito autoral, de um monte de coisa.
Eu não estou entrando aqui no mérito, tá? Se está certo, se está errado. A minha palavra é a seguinte: quer fazer, faça o que você quiser. Lembre-se de duas coisas: tudo que nós fizermos ou falarmos, vamos dar conta a Deus. E a segunda coisa qual é? Tá bom, meu irmão, minha irmã, a gente se encontra no céu. Vai aí pelo teu caminho, eu vou aqui pela palavra de Deus, e vamos. Lá no céu a gente se encontra e vamos viver eternamente, vamos glorificar o Senhor. Não vou ficar batendo boca. Agora, cabe a mim como pastor ensinar as ovelhas de Jesus, não os bodes, que Deus não me levantou como pastor de bode. E para você, como é o tema da nossa pregação, prepara-te, Deus te chama hoje. Se você era bode, largue esse chifre, largue esse couro de bode, essa catinga de bode, e se torne uma ovelha a partir de hoje. É o que Deus quer para você. Se posicione como homem de Deus, como mulher de Deus, não importa a tua idade. É todo mundo botando culpa nos pastores. Tem sim esses líderes fracos, mas graças a Deus que no nosso Brasil, no nosso país, nós temos milhares de pastores, homens de Deus, bênçãos, homens que servem de referência para nós, para mim inclusive, como pastor, que aprendo muito com muitos deles, graças a Deus. Agora, querido, se você quiser profetizar para o errado, que o errado vai virar certo, nada disso vai acontecer. E outra coisa, vou perder essa mania boba de eu profetizo para você, eu profetiza. Você sabe o que é o ofício de um profeta? Você sabe por que Deus estava chamando Jeremias? Presta atenção aqui no que eu vou te dizer agora. Olha só, nós estamos, você que está com a tua Bíblia aberta aí no capítulo 1 de Jeremias, olhe de novo o versículo 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, isso é Jeremias falando, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então vou parar com essa palhaçada de ficar profetizando da carne ou das entranhas do diabo, ou sei lá da onde. Profecia vem de Deus. Deus tocou na boca de Jeremias e colocou as palavras de Deus na boca de Jeremias. Não é essa coisa assim, irmã, vou profetizar sobre a irmã. Que isso, rapaz? Você está doido? Você é de algum circo? Só pode. Isso é palhaçada. E está cheio. Está cheio. Tudo quanto é igreja. Todo mundo profetiza para todo mundo o que quer. Aí o cantor vai cantar lá. Aí eu profetizo dessa para você. Profetiza. Deus está mandando tu falar, cara. Se não está, cala essa boca. Boca fechada não entra mosca. E nem entra também a mão de Satanás. Porque aqui Jeremias teve na boca dele a mão de Deus que tocou na boca de Jeremias. Então vamos ter cuidado. Todo mundo fica batendo no peito: eu sou profeta de Deus, eu sou profeta de Deus. Leia mais a Bíblia, pregador, e pregue mais sobre a Bíblia. E para de fazer um monte de quizumba aí nos púlpitos pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Profeta de Deus, não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Então, queridos, essa busca incessante por cargos, títulos, dinheiro, benesses, se transformar num cantor de sucesso, famoso, num pregador famoso. Por que isso acontece? Essas pessoas não buscam o interesse de Jesus e nem do reino de Deus. Porém, tudo é em proveito próprio. Em proveito de quê? Da ganância deles, do seu ego,
da sua soberba, se consideram inclusive superiores a outro. Queridos, isso eu vi, ninguém me contou. Aí um determinado artista gospel aí ia fazer uma ministração numa igreja. Isso aconteceu lá no norte, na época que eu morava lá. Aí alertou o pastor da igreja: eu não me apresento para menos de 500 pessoas, tá? Como é que é? Eu não me apresento para menos de 500 pessoas. Quer dizer, tem número de assistência. E se chegar a 487, se chegar a 499, o figurão não se apresenta? Que palhaçada é essa, gente? Onde é que nós estamos, gente? Que loucura é essa? Não quer se apresentar? Deixa eu ficar quieto, melhor. Mas é isso que a gente tem. É isso. É isso. Pessoas cobrando para pregar, para cantar, dar uma ajuda de passagem, uma estada, não precisa ser hotel 5 estrelas não, porque nós que servimos a Jesus não merecemos não, tá? É pousada mais simples que tiver. Tudo bem, a igreja tem condições? Ok, acolhe. Dá alimentação? Ok. Irmão, uma coisa que eu mais gosto quando acontece, se eu for pregar num lugar, no final alguém me dá um salgadinho de igreja. Não tem coisa mais gostosa, entendeu? Eu não quero jantar no restaurante VIP, não. E esse salgadinho da igreja, se não tiver, também não tem problema nenhum. Está entendendo, irmão? E se a igreja quiser e puder dar uma oferta de amor, aquele irmão, aquela irmã, não há erro. Agora, tabelinha da Tsunami, ó, eu cobro tanto para fazer isso, se for uma oração, aí é mais tanto, se alguém ficar curado, é mais tanto, se alguém emagrecer 12 quilos ali no momento da administração, é tanto. Que é isso, gente? Isso existe, tá? Vocês acham que não existe? Existe. Oração para emagrecer. Entendeu? Enfim, existe muita coisa, queridos. Só que o nosso foco aqui não é ficar mostrando esse tipo de coisa, mas é alertar a igreja. Chamado de Deus é coisa muito séria. Prepara-te. Deus te chama hoje. Deus te chama com seriedade, com responsabilidade. É assim que Deus nos chama. Por exemplo, crente mentiroso. Deus vai chamar crente mentiroso? Crente que não tem palavra, diz que vai fazer. Não, pastor, estou lá, pode deixar, vou lá, vou sim, vou fazer. Aí chega na hora e não faz. Deus chama isso? Não, não chama. Por quê? Eu já disse e repito, gente, a palavra de Deus, ela vai nos limpando, ela vai trabalhando no nosso caráter. Ah, você faz uma coisa errada. Ah, mas aqui todo mundo faz. Mas está errado? Então você não faz. Por que você vai fazer? Ah, mas todo mundo faz, pastor. Inclusive tem crente que faz. É assim que você diz? Se todo mundo lamber o chão, você vai lamber também? Que é isso? Irmãos, olha só. O ritmo da nossa vida é dado pelo Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Não há mais ninguém. Não tem santo, não tem profeta, revelador, não tem apóstolo do século 21, não tem nada disso. Aliás, até esse povo que fica atrás de cargo, de título, eles inventam cargos. Por exemplo, apóstolos. Existe apóstolo hoje? Não. Já fechou a marca. Já falamos isso aqui em várias pregações.
Mas como se não bastasse os apóstolos, tem as apóstolas também. Se não tem apóstolo, como é que vai ter apóstolo? Mas tem irmãs aí que estão se intitulando apóstolas. Por quê? Porque há quem consagre isso. Quando na Bíblia você viu uma apóstola? Não tem. Quer ver outra coisa? Bispas. Não tem em nenhum momento. Quando você vai pegar Timóteo, quando você vai pegar o livro de Tito, para ver as qualificações do obreiro, ali fala obreiro, sexo masculino. Não fala obreira. Então você tem, por exemplo, pastoras. Pastoras. Por que pastoras? Aí você, tá bom, vamos trazer para a prática. Você chega no lar de uma pastora, né? Tá bom. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 que no casamento o marido é o cabeça da mulher. O que significa isso? Que ele vai mandar e vai abusar da mulher de forma alguma, mas ele vai exercer liderança espiritual sobre ela. Então, imagina um casal que você tem ali um marido, né? Mas ele é casado com uma pastora. Quem é que está liderando esse casal? O marido, que é membro normal de igreja, ou a irmã que é pastora? Olha a confusão, irmãos. O descumprimento da Bíblia. Não está na Bíblia isso. E eu posso enumerar outras e outras coisas que não é o foco da nossa administração hoje, mas que trazem muita confusão. Aí você tem diaconisas. Quer ver outra aberração? Pastor itinerante. Pastor itinerante, eu não consigo entender. O que é um pastor itinerante? É um pastor que ele sai daqui, vai para São Paulo a pé, aí fica rodando, sobe para lá, vai para cá, atravessa o Rio Paraíba do Sul, sobe a Serra da Mantiqueira, volta. O que é um pastor itinerante? Gente, pastor tem que ter ovelha. O fato de um irmão, tá, se dedicar ao estudo da palavra e até ser usado por Deus no ministério de ensino, não quer dizer necessariamente que a igreja tem obrigação de consagrar um pastor. O pastor, ele é levantado para cuidar de ovelhas, e ponto final. É para isso. Tem igreja que tem mais pastor do que ovelha. Então, queridos, as pessoas ficam envaidecidas. Aí as convenções, muita gente com a credencial pastoral, muita gente pagando a mensalidade da convenção. Nada contra. Eu sou pastor convencionado, pago a minha mensalidade. A questão não é essa, queridos. A questão é, pastor é para cuidar de ovelha. O irmão prega muito bem, é dedicado ao estudo da palavra de Deus. Amém. Deixa ele continuar pregando, não precisa dar título. Ele não tem um cartão de membro da igreja dele, é mais do que suficiente. E pronto. Porque crente tem que ter igreja. Crente desigrejado não é crente. Pastor, mas o senhor está quebrando a obra de Jesus Cristo. Não estou, não. Pelo contrário, eu estou fortalecendo quando eu digo isso. Eu entendo que às vezes uma pessoa se desentendeu com a liderança, não sei, houve algum tipo de problema. Eu entendo, nós somos seres humanos. Ninguém aqui é perfeito. Agora, o irmão ou a irmã que saiu de uma determinada igreja, tá, que saia por um período, mas busque em seguida outra para congregar. Nós precisamos de cobertura pastoral. A vida espiritual, ela é intensa, ela é dinâmica, e você precisa estar protegido. Você, ovelha, precisa estar dentro do aprisco de Jesus. Você precisa estar dentro do curralzinho de ovelha, vamos chamar assim, que
aprisco é uma palavra mais, enfim, complexa. Porque para você poder ser cuidado, o seu pastor, ele tem o dever. Você quer conversar com ele? Marque uma hora. Não é marcar para daqui a 6 meses, como eu vejo alguns ministérios, não. O mais rápido possível. E vá e faça o aconselhamento pastoral. Alguns chamam de clínica pastoral. É muito importante isso. Está ali o casal, está tendo algum tipo de problema no relacionamento. Sentem os dois diante do seu pastor. Cada um conte a sua versão. Não adianta ouvir só o homem ou ouvir só a mulher e já. Isso é erro de algumas lideranças. Ouça os dois. Ore sobre os dois. E busque em Deus um conselho, uma palavra abençoada, vinda do trono de Deus para os dois, para o marido e para a esposa. É assim que funciona. Ah, mas eu já vi diferente. Eu estou falando, é assim que funciona. É assim que deve ser. E para finalizar essa parte aqui, olha só, existem ministros e ministras de louvor, tá? Eu quero saber, eu não vi, não consegui, no livro de Tito, na carta de Paulo a Timóteo, eu não vi ministro de louvor, eu não vi ministra de louvor. Ele até falou em bispo, falou em presbítero, falou em diáconos, mas ministro de louvor eu não vi. Esse ministério, mas na época tinha os levitas, Antigo Testamento. Hoje nós estamos na igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, que se prepara cada dia mais para o arrebatamento, aquele dia que nós vamos subir e encontrar com o Senhor nos ares. É esse o tempo que nós estamos vivendo. O que ficou para trás, lá ficou. Agora, aí a pessoa não sabe absolutamente nada de Bíblia. Não sabe. A maioria não sabe. E aí de repente vira ministro de louvor. Porque conhece música. Peraí, calma. Conhece música, vai para uma escola de música. Vai fazer faculdade de música, sei lá, vai ser professor de música. Nós estamos falando da igreja. A igreja, quem é ministro, tem que conhecer a palavra de Deus. E como se não bastasse os ministros, tem as ministras também. Mais uma vez. Não, pastor, é igualdade, homem e mulher. Aí eu fico pensando, será que Deus tem algum tipo de dificuldade de raciocinar, de pensar, que Deus não conseguiu, quando Ele lista os cargos, na palavra de Deus, Ele não conseguiu encaixar ali o cargo de ministro de louvor ou ministra de louvor? Aí precisou do homem, o ser humano, muito mais inteligente e sábio que Deus, para chegar e criar esses cargos, ministro de louvor, pastora, apóstola, e não sei o que, e por aí vai. Irmãos, está errado. Você não percebe? Isso é falta, não é nem falta de respeito. É uma falta de respeito, sim. Isso é pecado. Você está pegando a Bíblia e está fazendo assim, arrancando folha, ó. Não arranquei não, tá? Fiz barulho. Foi isso que eu fiz. Mas está arrancando folha da Bíblia. Porque você é melhor do que Deus. Você tem mais compreensão do que Deus. É o barro, é o vaso questionando o olheiro. É o que está acontecendo. E nós temos que parar com isso. E vocês,
A nova geração de homens e mulheres que Deus está levantando não podem crescer com esses erros, com esses defeitos. Isso é defeito. Defeito porque negligenciam a Bíblia. E a própria palavra diz: errais, por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe quem fala isso, né? Qual foi a apóstolo? É o próprio Jesus quem fala. Jesus, por diversas vezes, ele fala nas Escrituras, diversas vezes, em diversos livros. E ele, várias vezes, ele ressalta: é mandamento. Isto põe por mandamento, é mandamento, é para fazer, é ordem, é para obedecer. Só que os teólogos, e sei lá mais quem, uma liderança fraquíssima, que tem sido levantada aí nos últimos anos, para distorcer o Evangelho de Jesus Cristo, simplesmente dá de ombros, ignora as palavras de Jesus. Quer viver o Evangelho assim? Evangelho segundo o quê? Evangelho segundo o Espiritismo? Evangelho segundo o Catolicismo? Evangelho segundo o quê? Segundo o Testemunho de Jeová? Evangelho segundo o Adventista? Evangelho segundo o quê? Segundo o Mormon? Que evangelho você quer? Tem muitos. Agora, evangelho segundo a palavra de Deus, segundo Jesus Cristo, só existe um, irmãos. Vamos nos posicionar. Vamos parar de ficar em cima do muro. Olha só, para a gente concluir, alguns aspectos importantes no chamado de Deus para a sua vida. Nós lemos aqui o texto bíblico, você viu como Deus chamou o profeta Jeremias, tá? Então, alguns aspectos importantes no chamado de Deus para você. Você tem que estar sempre pronto, sempre pronto. No exército, desde os bancos escolares, desde a minha época de cadete aqui da Academia Militar das Agulhas Negras, me ensinava: voluntário, quando algum superior hierárquico pergunta voluntário, todo mundo que ouve dá um passo à frente, porque todos são voluntários. Então, na igreja do Senhor Jesus, todos são voluntários. Primeira coisa, nada de corpo mole. Já tem um irmão para fazer, já tem a irmã para fazer. Chega junto, fica lá ombro a ombro ali, ajuda. Tem muita coisa para fazer na igreja, muita coisa. E você é igual um avião, né? O avião tem lá o piloto, o copiloto, alguns tem aquele engenheiro de voo, tem os comissários, comissárias. Esse pessoal faz parte de quê? Da tripulação. Enquanto o avião está se preparando, eles estão trabalhando. O avião levanta voo, eles estão trabalhando. O avião pousa, eles estão trabalhando. A igreja é a mesma coisa. Nós somos tripulação, nós não somos passageiro. Passageiro na igreja é quem entra pela primeira vez para ouvir a palavra de Deus. Esses, sim, nós somos tripulantes. Então todos prestem atenção, todos nós temos que servir a Deus. A pessoa hoje: eu não quero ir, eu não senti de Deus. Bom, é o seguinte, queridos, quem nos avalia, preste atenção, quem nos avalia é o Senhor. Ele é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus. Então, a Bíblia ensina: tudo que vier às suas mãos para você fazer, fazei-o de todas as suas forças. Faça sempre o melhor. Faça sempre o melhor. Porque isso é agradável a Deus. Tá? Então, alguns aspectos importantes. Eu falei isso. Voluntário, todos nós somos. Outro aspecto importante.
não seja mentiroso, não minta. Não minta nunca, nem dentro da igreja, nem fora. Outra coisa, não seja mau caráter, ou seja, seja uma pessoa de bom caráter. Você empenhou a sua palavra, deu a sua palavra, você vai fazer, faça. Eu já tive muito prejuízo na minha vida. Por quê? Porque eu me precipitei. Eu falei que ia fazer determinada coisa. E para que a escritura se cumprisse na minha vida, eu não era nem pastor, estava começando na fé. Eu ia lá e fazia aquilo que eu disse que ia fazer. Debaixo de chuva, de sol. Por quê? A palavra nos ensina, o próprio Jesus ele fala, o nosso dizer deve ser sim, sim, não, não. Então, se você disser não vou fazer, não faça. Se você disser que vai fazer, faça. Não tem aquela coisa assim, não, vou lá, não, só para dar aquela respostinha, né? Aqui na cidade tem muito disso. A pessoa diz que vai fazer e não faz, né? Só que Jesus diz, o que passa disso é de procedência maligna. Quer dizer que aquela pessoa que diz sim, mas na realidade age com não, ou que diz não e depois age com sim, ela está dando lugar ao diabo na vida dela. Procedência maligna é isso, querido. Tá bom? E a Bíblia nos ensina também, não dê lugar ao diabo. Quando a gente descumpre a palavra, a gente dá lugar ao diabo. Tá? Aprenda na Bíblia a ter nojo do pecado. Olha aqui, queridos. Vocês acham que Deus aqui, ele fala para Jeremias que antes que Jeremias fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. Tá? Então, Deus, ele deu o seu filho Jesus. Presta atenção, eu estou falando presta atenção toda hora, mas é porque Deus está me incomodando muito. Essa ministração é importantíssima para a tua vida. E você que está me ouvindo na internet também. Olha só. Deus, ele dá o seu Filho único Jesus ele saiu da sua glória, se tornou homem, como nós. Homem, o que o homem tem? O homem tem cera no ouvido, tem meleca no nariz, vai no banheiro, faz xixi e tal. Jesus se tornou um de nós, tá? Porém sem pecado. Sem pecado. Deus proporcionou isso. Para quê? Porque esse Jesus que fez vários milagres, que ensinou mandamentos, palavras maravilhosas para a gente viver hoje em dia colocando essas palavras em prática, esse Jesus, ele, como Cordeiro Santo Imaculado, ele foi para a cruz do Calvário, que era a morte mais humilhante daquela época, e lá ele derramou o seu sangue. Ele teve cravos furando as suas mãos, os seus pés, ele teve lança perfurando aqui a sua parte lateral, o seu tronco aqui junto ao seu abdômen. Então, esse Jesus passou por isso, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Só que esse Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, mostrando que essa promessa de Deus para o homem, de salvá-lo da condenação eterna, ela vai se cumprir, ela está garantida. E que se nós, amanhã ou depois, morrermos antes que o arrebatamento aconteça, nós seremos ressuscitados também para habitar no céu com Cristo eternamente. Então isso demonstra na realidade o quê? O grande amor de Deus por cada um de nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora, olha só, você vai ter audácia, petulância de continuar pecando? Você não tem vergonha na cara, não? Desculpa, mas é isso, é vergonha na cara. Se posiciona, rapaz. Se posiciona, menino.
Pecado é nojento, você tem que ter nojo. Ah, tem no celular pornografia. Apaga essa desgraça. Qualquer coisa que venha para te corromper, para te jogar no esgoto, na lama, na sujeira. É assim que nós temos que viver o Evangelho. Pastor, o senhor é muito fanático. Eu vou desligar aqui a minha internet. Fanático não, eu sou radical, porque eu tenho raízes profundas no Evangelho. Eu nem me comparo, eu não chego nem perto da sola da sandália de Jeremias. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei o chamado de Deus para a minha vida. E Deus não me chamou para ser covarde, não. E Deus não chamou você para ser covarde também, não. Então se posicione a partir de hoje e passe a ser crente de verdade. Viva para Jesus. Sinta prazer em viver o Evangelho. É o que nós pregamos aqui no domingo passado sobre o convívio com os irmãos. Não importa se o irmão é feio, se ele é bonito, se ele tem bafo, se ele tem cheiro de sovaco, não importa. Abraça o seu irmão. Você está preparado para abraçar um mendigo? Uma pessoa da rua que vai te abraçar com a cabeça cheia de piolho, e quando ele falar com você pertinho, você vai ver aquele mau hálito, aquela catinga de urina, de xixi, e ele vem para te abraçar, e você diz: não, mas olha aí, não. Eu não vou nem qualificar esse tipo de atitude, esse tipo de pessoa. Aqui no púlpito não dá. O que eu posso dizer é desprezível, indigno de estar na casa de Deus. Toda vez que você entrar ali na porta dessa igreja, venha orando da tua casa e venha perguntando para Deus: Senhor, eu sou digno de entrar na tua casa. Venha falando com Deus, e quando entrar ali, honre a Deus. Saiba quanto vale a tua vida para Deus, o sacrifício que Deus fez por você, que muito provavelmente nenhum de nós faria, da vida de um filho nosso. Sacrificar um filho nosso por outra pessoa, é o que Deus fez. E Deus te ama, gente. Deus ama você incondicionalmente. Não importa se agora você está cheirando uma carreira de cocaína, se você está entupido de maconha, até na tua venta aí tem. Não importa. Não importa. Deus te ama. Agora se posiciona pelo amor de Deus, e você vai sentir o chamado de Deus hoje. Você pode estar no Brasil, no Amapá, no Rio Grande do Sul, pode estar em qualquer lugar, em Portugal, na África, na Ásia, na Groenlândia, não importa. Se posicione. Deus ama você, e há muitas outras vidas que Deus quer alcançar. Ou você vai ser egoísta, vai pensar só em você. Então, irmãos, se santifique, se separe do mundo, estude e pratique a Bíblia. Outra coisa aqui: ore grandes períodos do teu dia, né? Aquela oraçãozinha ali só para dizer que fez, não. Gaste tempo, não é desperdício, é gaste tempo do teu dia orando. A tua oração a Deus vai levar você a começar a ter intimidade com Ele. É bom quando os irmãos oram por nós, ok, mas você tem que aprender a orar, porque o dia que o endemoniado se manifestar, um demônio se manifestar na vida de uma pessoa, na tua frente, você estiver sozinho ou sozinha, eu quero ver o que você vai fazer. Isso já aconteceu comigo, eu novinho na fé. Eu estava dentro da minha casa, aí entrou um rapaz, começou a conversar comigo, e de repente ele mudou a voz. Aí começou a falar com uma voz que sei lá de onde é que era aquele troço. E aí? Aí eu olhei, não tinha pastor, não tinha ninguém.
mas tinha Jesus, o Rei dos Reis. E eu falei, sai dele em nome de Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Que o homem caiu no chão, um homenzão grandão, rapaz. Começou a estrebuchar e o bicho ruim foi embora. Isso foi uma das experiências. Eu tive várias outras. E não era pastor, nem pensava ser, tá? Então, comece a sua fé cristã, a sua caminhada na fé cristã, comece firme, tá bom? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, crucifique a sua carne e siga Jesus. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Isso aqui, queridos, por incrível que pareça, está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 48, versículo 10. Não faça a obra de Deus relaxadamente. O que é isso? Ah, é para o Senhor? Ah, é de qualquer jeito. Ah, vou dar uma oferta para o Senhor. Não, pega essa moedinha aqui, ó, um centavo. Lá que eu caí na salva, ninguém vai saber quem deu, quem não deu. Ah, bota isso aqui. Ninguém vai saber. Só que Deus vai saber. E é Ele que dá 10 ou dá 0 para você. Eu estou falando isso não é para ninguém ficar dando rios de dinheiro aqui, não. Eu nem faço pressão sobre isso porque eu acho uma imbecilidade. Agora, quem não dá dízimo rouba a Deus. É a palavra de Deus que diz. E quem não dá oferta vai amando cada vez mais a si mesmo, vai sendo cada vez mais avarento. O que é avarento? É aquele que ama o dinheiro. Ah, eu não posso dar isso aqui porque isso aqui vai fazer falta. Tudo bem, vai fazer falta. Também não vamos ser, né? Você vai sair daqui, vai pegar o ônibus para ir para casa. Se você der o dinheiro da passagem, ah, o Senhor me revelou, um anjo vai aparecer ali na... Não vai. Então não dê o dinheiro para a sua passagem, você vai ter que voltar para casa, irmão. Seja coerente. E lembre-se sempre de uma coisa: ninguém supera Deus no dar. Deus dá a nós muito mais do que a gente em vida possa querer doar para Deus, por mais rico que a gente seja. Tá bom, querido? Então, Deus ama o que dá com alegria. Se o seu coração é fechado para dizimar, para ofertar, não dizime, não oferte. Agora, vá para o joelho e peça a Deus para falar com você pessoalmente. Aqui não tem negócio, a bobeira de oferta de sacrifício. Ah, não sei o que. Você joga aqui e Deus vai te dar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Não tem esse negócio aqui não. Até porque esse versículo que fala sobre essa questão, ele é distorcido por muitos pregadores, inclusive estrangeiros, tá? Então, queridos, saiba de uma coisa. Olha só que coisa linda. O versículo 19, a palavra de Deus diz, capítulo 1 de Jeremias: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aí, alguns pregadores querem trazer isso aqui para inimigos humanos. Olha só, nós não estamos mais naquele tempo bíblico de Israel, com aquele monte de lutas que ele tinha, filisteus. Não. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quem pelejará contra ti? As hostes espirituais da maldade, tá? O reino das trevas, ele vai pelejar contra ti. Ele não quer você firme na igreja. Agora, vamos parar com essa bobeira de inimigo está furioso. Vamos parar com essa bobeira. Inimigo é criatura, Deus é criador. Deus esmaga o diabo a hora que ele quiser. E o diabo já foi julgado, segundo a palavra de Deus. Agora, vejam só, nós temos que ser prudentes. Nós temos que viver a nossa vida cristã
com zelo, com cuidado, irmãos. Tá? Então, mas temos que ter confiança. Esse chamado de Deus, prepare-te, porque Deus te chama hoje. Não tenha medo, porque o Senhor, Ele vai passar com você. Caminho difícil, caminho tortuoso, penhasco, vale, Deus vai passar sempre com você. Então confie em Deus, creia em Deus e não pare nunca. Sempre progrida, sempre avance, sempre caminhe. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar. E tenham essa confiança no Senhor. Aleluia.